Olá, boa tarde a todos. No vídeo de hoje, iremos abordar a participação dos Estados Unidos no golpe que levou à ditadura militar de 1964. Em primeiro lugar, é válido mencionar a relevância do Brasil para os Estados Unidos. Ambos países sempre mantiveram uma boa relação, visto que os Estados Unidos foram a primeira nação a reconhecer a independência do Brasil. O Brasil, por sua vez, foi o único país da América do Sul a se juntar aos aliados na Segunda Guerra. Porém, na conjuntura de 1964, o Brasil apresentava um papel ainda mais importante. Sendo o país mais influente da América Latina, qualquer decisão tomada no cenário de Guerra Fria poderia influenciar outras nações, como Argentina, Peru. Assim sendo, se o Brasil decidisse seguir por um viés mais socialista, haveria uma maior probabilidade de outros países sul-americanos e da América Central também seguir esse viés, algo que os Estados Unidos certamente não queriam. John Kennedy, com sua proposta de melhorar a situação dos Estados Unidos atualmente pós-guerra, levou a esperança para o povo americano e fez com que ele ganhasse as eleições no ano de 1960. Com isso, ele também tomou a frente da corrida espacial contra a União Soviética. Ele trouxe consigo alguns ideais esses voltados para a interação racial, buscando a justiça a favor dos direitos sociais iguais. E filiado ao Partido Democrata, ele era contra ideias comunistas. E isso acabou gerando conflitos. E alguns desses conflitos foram a Guerra do Vietnã e também a tentativa de derrubada do governo de Fidel Castro em Cuba. Já no Brasil, então, o presidente João Goulart era criticado veementemente. Jango iniciou sua carreira política em 1953 ao assumir o Ministério do Trabalho no governo de Getúlio Vargas. No ano seguinte, o salário mínimo sofre aumento de 100%. Setores conservadores não gostaram da ideia. Forças militares queriam a renúncia de Getúlio Vargas. Isso porque esses dois grupos associaram esse fato com o viés socialista. Posteriormente, ao assumir a presidência da República em 1961, Jango se deparou com um cenário caótico. A inflação chegava a casa dos 70%. O ensino superior estava defasado. A UDN, União Democrática Nacional, fazia de tudo para desestabilizar o governo. Porém, foi ao assumir a PEI, a política externa independente, que dizia que o Brasil não era submisso aos Estados Unidos, tampouco a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ao aprovar a Lei de Remessa de Lucros, que afirmava que as multinacionais não poderiam enviar mais de 10% de seus lucros para fora do país. Ela tenta implementar reformas como reforma agrária, bancárias e educacionais, que Jango viu sua política entrar em colapso, levando ao seu declínio e ao golpe de 1964. O grande medo da maioria das pessoas nos anos 60 era o comunismo. Esse termo ficou mais visível e mais temido ainda a partir do ano de 1964, pois foi o ano em que o atual presidente da época era João Goulart, que tinha ideias mais liberais em relação aos outros presidentes, o que acabou deixando preocupados os militares. Segundo a teoria marxista, para que as propriedades privadas sejam extintas, deve haver uma revolução socialista. E existindo uma revolução socialista, o capitalismo iria desaparecer. E com isso, a população tinha medo. E eles tinham muito mais medo ainda de que a população se revoltasse contra o governo. E que acabasse acontecendo no Brasil o que aconteceu em Cuba. O mundo vivia a Guerra Fria quando os Estados Unidos começou a planejar o golpe para tirar do poder o governo de Jango. Na manhã de segunda-feira, do dia 30 de julho de 1962, um sistema de gravação registrou uma conversa entre o presidente Kennedy e o embaixador dos Estados Unidos, Gordon. Ao longo de 28 minutos, eles tratam sobre o presidente Jango e de quanto os Estados Unidos estaria disposto a gastar para interferir na política brasileira.
Depois do assassinato de Kennedy em novembro de 1963, quem assume a presidência dos Estados Unidos é Johnson, e ele segue a estratégia de tirar do poder Jango, com medo de que o Brasil viesse a se tornar um país comunista. E já como foi dito, o Brasil é um grande país na América Latina. Mediante a isso, eles temiam que, por causa disso, outros países se influenciariam se o Brasil se tornasse comunista, assim atrapalhando os interesses dos Estados Unidos. Bom, eu irei falar sobre as mídias, né, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E eu começarei falando sobre como que funcionava as mídias nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram um papel muito importante no processo de instauração da ditadura brasileira. Era viável a saída de Goulart do poder, pois ele tinha uma linha de pensamento muito nitidamente esquerdista. A economia passou a ter o maior crédito e assistência econômica e financeira após o golpe. O jornal The New York Times chegou a elogiar o governo Médici e falar sobre as mídias no Brasil. A mídia noticiava as medidas de arbítrio e silenciava sobre ameaças que pesavam sobre o país ou até mesmo a ela. Mas havia exceções. O Correio da Manhã, que investiu furiosamente contra o governo Goulart, propagando a sua derrubada, assumiu corajosamente seu papel de informar e criticar violência dos golpistas. Nesse sentido, adiantava-se a última hora, o único que não apoiava o golpista, mas então dava os passos incertos, na ausência de Samuel Weiner, que se exilará logo depois da queda de Goulart. O Correio sustentou sua posição o quanto pôde, mas pagaria caro por isso. Resistiu bravamente e desfeitou do boicote publicitário que sofreu. Menos de um ano depois do golpe, viu sua publicidade encolher drasticamente. Rompeu o cerco, até fez concessões, cortando cabeças de sua redação, como foi no caso de Heitor, que desde os primeiros dias de abril vinha assinando artigos de crítica violenta ao novo regime, de informar e criticar violência dos golpistas. Nesse sentido, adiantava-se a última hora, o único que não apoiava o golpista, mas então dava os passos incertos, na ausência de Samuel Weiner, que se exilará logo depois da queda de Goulart. O Correio sustentou sua posição o quanto pôde, mas pagaria caro por isso. Resistiu bravamente e desfeitou do boicote publicitário que sofreu. Menos de um ano depois do golpe, viu sua publicidade encolher drasticamente. Rompeu o cerco, até fez concessões, cortando cabeças de sua redação, como foi no caso de Heitor, que desde os primeiros dias de abril vinha assinando artigos de crítica violenta ao novo regime. Oi, gente, eu vou falar sobre o apoio direto e ativo ao golpe. Os militares que estavam envolvidos no golpe de 64, eles diziam que o objetivo do golpe era restaurar a disciplina militar e a hierarquia das Forças Armadas, e também fazer com que o comunismo e a esquerda, que segundo eles estava no Brasil, não continuasse crescendo. Esse apoio aos políticos opositores vinha da Aliança para o Progresso, que foi um programa criado no início do governo do presidente Kennedy,
que tinha como objetivo ajudar o desenvolvimento econômico de alguns países da América Latina e, como consequência, evitar o crescimento dos ideais comunistas que também estavam nesses países. Outras propagandas de apoio ao golpe vinha do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais e do Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Esses dois órgãos, que são brasileiros, eles contavam com o financiamento dos Estados Unidos. Além disso, outro tipo de apoio dos Estados Unidos foi que ele enviou tropas navais para caso houvesse resistência ao golpe. E com isso ele trouxe equipamentos de gás lacrimogêneo para controle de manifestações, toneladas de munições, e essa tropa naval era formada por porta-aviões, navios de escolta, entre outros. Como João Goulart ele tinha se retirado para sua fazenda no Rio Grande do Sul, não houve essa resistência que eles pensavam que ia ter contra a intervenção militar. Essas tropas navais, que foram enviadas como um reforço, elas não foram necessárias. E, enfim, o golpe ele ocorreu facilmente bem, visto que João Goulart havia se retirado para sua fazenda no Rio Grande do Sul e que não houve nenhuma resistência a essa intervenção militar. No documentário cita que possivelmente o João Goulart ele se retirou porque ele sabia da fraqueza que seria resistir a esse golpe. Na mídia, essa imagem era passada como uma coisa satisfatória e a eliminação de João Goulart era vista como uma vitória para o mundo livre. O posicionamento do exército em outros contextos não foi tão radical quanto em 1964. Eles foram legalistas a partir do ano de 1951, quando Getúlio Vargas assumiu seu segundo mandato, em 1955, quando JK assumiu a presidência, e em 1961, que foi quando João Goulart assumiu o posto renunciado por Jânio Quadros, posto da presidência, no caso. No ano de 1968, acontecia no Brasil ações armadas, protestos e discursos de grupos opositores. Foi mediante a essa situação que o governo decidiu implementar mais um ato institucional, aquele que viria a ser considerado por muitos o destruidor da democracia, o AI-5. Uma de suas principais características era que o poder legislativo estava concentrado na mão do presidente. O poder judiciário e o poder legislativo caíram de joelhos diante do regime militar. O povo já não tinha mais quem o representasse. Era proibido manifestações de qualquer natureza política. As músicas eram censuradas e a mídia, que não podia ir contra o governo, exaltava o AI-5 como algo revolucionário e queria fazer o Brasil crescer. Nesse mesmo ano em que o AI-5 foi implementado, acontecia no Brasil algo que viria a ser conhecido como milagre econômico. A economia do Brasil crescia disparadamente, e foi esse o meio principal de propaganda da ditadura militar para ganhar a simpatia do povo. Eles investiram em indústria, telecomunicação, energia siderúrgica, petroquímica, na agricultura, mineração, no sistema financeiro, sistema bancário, construção civil. A economia do Brasil crescia em todos os setores. O BIP, que no ano de 68 estava 4%, chegou ao marco de 14% no ano de 73. Logos também foram construídos para mostrar que a ditadura era algo positivo. Alguns exemplos são: Brasil, ame ou deixe, ninguém segura este país. Quem não vive para servir o país, não serve para viver no Brasil. Ou seja, ou você aceitava o que estava acontecendo, ou você sofria com as consequências. Por fim, torna-se axiomático que a interferência dos Estados Unidos da América na política interna brasileira foi primordial para a realização do golpe de 1964, visto que, em outros contextos, como supracitado, o exército brasileiro almejava a tomada de poder. Contudo, não havia ímpeto para isso. Entretanto, no cenário de 1960,
Devido à Revolução Cubana e à crise dos mísseis, o governo estadunidense viu-se coagido a intervir na política brasileira, o que levou o Brasil ao cataclismo social. Devido às medidas sociais e políticas aplicadas no período ditatorial e também ao endividamento gerado após a crise do petróleo, em 1973, que coincide com o fim do nosso milagre econômico.